Olá, amigos aprendizes do Evangelho. No livro Pão Nosso, nosso comentário de hoje é do capítulo 91. Isso é contigo, baseado numa fala que está no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 4, em que ele descreve assim: E disse: Pequei traindo o sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é contigo. Está falando de quem? Exato, Quem passou por isso, Apolônia? exato. Vamos lá. Bom, primeiro eu só quero comentar que a gente não usa muito contigo, né? Pelo menos aqui na região sudeste a gente não usa muito. Mas a gente usa muito essa expressão, né? Uma expressão bastante comum quando a gente fala, isso é com você. Ah, isto eu não posso fazer nada, E eu com né? Então, isso? exato. E eu com isso? Isso é com você, você que resolve. Então, é uma expressão muito comum ainda hoje aqui dentro da nossa língua portuguesa, embora a gente não usa a palavra contigo. Então, quando é que a gente usa esse termo? A gente usa esse termo para se safar de uma situação, né? Vamos supor, eu não quero me comprometer, então falo, isso é com você, se vira. Pode ser que eu use esse termo para não me responsabilizar por uma situação, mas também pode ser que eu use este termo para responsabilizar aquele que vai fazer alguma coisa, ok? Neste caso, o terceiro, ele é o mais correto, né? Porque, olha, você sabe que você não pode fazer, mas se você quer fazer, então isso é uma situação sua. Então, eu jogo a responsabilidade para o outro, ok? Bom, nesse caso aqui do Evangelho, está no Evangelho de Lucas, então já está praticamente no final do Evangelho de Lucas, e provavelmente Lucas está aqui no período da morte e da crucificação, da prisão, da prisão de Jesus e a sua crucificação, né? E se a gente for relembrar aqui a história, quem traiu Jesus foi Judas, né? Então, quando Judas chega, quando ele caiu em si, quando ele viu o que ele fez, que aquilo que ele pensava que iria acontecer não ocorreu, então Judas procurou aquelas pessoas do qual ele tinha feito o acordo, né? Porque o que Judas pensava? O mestre é muito brando. Não, ele não está entendendo, ele não vai se opor aos romanos. Se eu fizer isto e eu me opor, quer dizer, se eu entregar o mestre, que a função dele foi mostrar quem seria o mestre, né, para dizer aonde ele estava, para que ele pudesse ter sido preso. Quando Judas fez isto, na verdade, ele fez essa situação, mas ele não tinha a intenção de que o Jesus fosse preso e que morresse. Ele não tinha essa finalidade. Na verdade, ele queria ajudar o mestre, né? Mas veja, o mestre não precisava de ajuda, né? Então, Judas foi muito inocente porque ele não pensou nas circunstâncias. Ele não pensou, ele acreditava lá nos rabis, achava que os rabis eram pessoas ótimas, pessoas boas. Então ele foi, na verdade, ele foi muito inocente, porque Judas gostava muito de Jesus e vice-versa. Tanto que quando Jesus está sendo crucificado, antes dele morrer, diz que Jesus pede aos seus anjos, né, ao melhor dos anjos que ele tinha junto com ele, que fosse procurar Judas e ajudasse Judas a não se matar. Porque Judas, quando ele viu o desfecho da situação que ele criou, ele não suportou e ele se enforca, né? E aí, quando ele volta lá para os rabis, foi exatamente isso que os rabis disseram para ele, né? Quando ele fala, eu pequei, traindo o sangue inocente. Então, os rabis responderam, que isso nos importa? Isso é com você.
E aí, vamos lá. Dizem, né, que Judas ele já se redimiu de todas essas circunstâncias, né? Que ele, o último reencarne dele foi como Joana d'Arc, e que hoje ele já está nas esferas mais altas, né? E que a gente, inclusive, tem que deixar de fazer as brincadeiras de fazer a malhação do Judas, né? Porque essa brincadeira foi longe demais, né? E entre outras coisas que a gente usa o nome de Judas aí como muito pejorativos, né? Bom, desculpa, deixa eu só. Então, né? A gente precisa pensar muito nisto. E aí, nos dias de hoje, né? Como isso influencia a gente? Então, vamos lá, né? A gente acredita que Judas traiu Jesus. Mas, quando a gente está numa circunstância que a gente não está muito bem abraçado com a espiritualidade maior, nós somos um alvo fácil de ser levado por algum ser, pode ser encarnado ou desencarnado, e aí a gente pode começar a ter algumas ideias que a gente acha que essas ideias serão fáceis, né? E aí a gente pode cometer, às vezes, alguns desatinos. Então, vamos lá, né? Se a gente sai da retidão e a gente é um alvo fácil, alguém pode se aproveitar desta situação e a gente pode ser tão inocente quanto Judas de não conseguir refletir sobre a atitude, a gente pode não analisar a situação e aí a gente pode acabar cometer até um crime. Então, vamos lá. Vamos pegar o exemplo de assaltos, por exemplo. Quando os assaltos ocorrem, no geral, não é uma única pessoa, né? Sempre estão em conjuntos. Porém, esses conjuntos de pessoas, eles nem sempre estão interligados. E foi o que aconteceu lá com Judas. Judas, ele não tinha uma interligação com os rabinos, né? Essa interligação ela só existe quando a gente se importa com o outro. E eles deixaram muito claro que eles não se importavam com Judas. Se ele vai se matar, o problema é dele, mate-se. Entendeu? Eles não estão nem aí para aquilo que vai acontecer. A mesma coisa vamos pegar num assalto ou num uso de droga. Então, às vezes, está lá na turminha e as pessoas influenciam. Não, experimenta aí, é só um baseado, não dá nada. Vai, experimenta, você vai gostar, o bagulho é muito louco. Enfim, usa aí de um monte de termos. Mas aí, se a pessoa se dá mal, né? Ou ele tem um coma alcoólico, ou ele tem uma overdose, ou num assalto o cara é preso, este grupo, ninguém vai correr atrás disso. Eles se mandam e se dane, né? O cara caiu ali, o problema é dele. Você entendeu? Isso demonstra que as pessoas não estão preocupados com aquele que está sendo influenciado. E aqui eu trago também o exemplo das pessoas que têm o hábito de alcoolismo, né? Porque aí os irmãos desencarnados que teve este vício, então influencia algum companheiro a beber, porque eles se aproveitam para sugar este sabor, né? Eu perdi o nome correto aqui, tá? E aí, mas se essa pessoa começa a ter problemas de saúde e começa a ficar doente,
eles não estão nem aí, eles não vão cuidar dessa pessoa. Eles largam ele para lá, quando já não serve mais, e vão buscar outro, né? Então, são só exemplos que a gente está trazendo aqui. Então, para isso, para que a gente não caia nessas questões aqui, a gente precisa refletir muito. A gente precisa analisar a situação. A gente precisa ter prestar atenção para que a gente não seja uma presa fácil, para que a gente não seja leviano, né, de estar acreditando naqueles que estão nos influenciando a fazer coisas que muitas das vezes a gente sabe que estamos errados. A maioria das vezes nós sabemos, né? Então ninguém está ali por inocência, entendeu? Bom, tudo aquilo que nós fazemos, a gente vai viver as consequências. E a pessoa que vai estar conosco nas consequências dos atos que fazemos são essas pessoas que realmente têm a ver comigo, né? Então a gente tem que abrir este leque, entende? Muitas das vezes, numa comemoração por uma vitória, né? E muitas vezes essa vitória pode ser até do mal, né? Ah, o cara fez um assalto e se deu super bem, e aí faz uma festa, e muitas pessoas que são do bem estão nessa festa, comemorando, mesmo que não saiba o que é a comemoração, mas estão ali, porque só estão preocupados na questão material da coisa, ok? Mas quando esse cara se der mal, todo mundo cai fora, entende? Então, isso é muito comum, né, acontecer. E aí a gente precisa estar sempre atento justamente nesta questão da reflexão, da responsabilidade. Estarmos atentos na questão da retidão, né? E sempre nos proteger através da nossa ligação com a espiritualidade maior, através das nossas preces, das nossas orações, para que a gente não caia nessas ciladas, que a gente não seja uma isca fácil na mão dessas pessoas que estão aí fora. Não é isso, Lívia? O que você pode É isso mesmo. acrescentar? Esse capítulo deixa bastante claro para a gente que o mal não é caridoso, que o mal não é amigo, que o mal não dá sustentação emocional e psicológica quando a coisa fica complicada. E é importante dizer, você até deixou isso claro também no caso do Judas, com esse exemplo gigantesco do Judas, né? Que a espiritualidade nunca nos abandonará, né? Jesus teve lá a preocupação de fazer toda assistência a Judas naquele momento. Mas os que contribuíram para a queda dele não foram os que deram suporte, não se importaram de verdade. Então, é importante que a gente pense bastante quando a gente estiver sendo levado, né, pelas sugestões dos obsessores, né, encarnados ou desencarnados, né? E como você falou, a gente sabe, né? Com um pouquinho de conhecimento, a gente sabe se o caminho tá legal ou não, e que a gente lembre que essa influência ela é toda frágil, porque ela nos arrasta para o fundo, mas ela não vai continuar com a gente quando a gente precisar levantar. Por outro lado, se a gente. É porque assim, nós não somos 100% bons nem 100% maus, né? Nós estamos na caminhada. E nós todos escorregamos, nós todos tomamos decisões que vão para o lado ruim. Mas se a gente mantém até nisso, né, até na nossa luta, na nossa busca, mantém um equilíbrio
em que a balança do bem, a balança das boas obras, a balança do cultivo dos amigos de verdade, né? Daqueles que realmente veem o lado espiritual da vida, a amizade, a caridade. Se nós escorregarmos, nós teremos apoio. Aqui mesmo encarnados, não estou nem falando da espiritualidade, que a espiritualidade está sempre disponível. Mas quantas vezes, quando a gente está mal, a gente consegue realmente fazer uma prece ou se conectar com a espiritualidade para ter essa ajuda, para sentir essa ajuda? Por outro lado, aqui entre os encarnados, fica um pouco mais palpável, né? A gente recebeu o apoio daqueles que querem nos colocar para cima, daqueles que querem nos dizer que não é o fim, né? Que todo erro tem a sua reparação, tem o seu jeito de recomeçar. Então, ainda que de vez em quando a gente caia, que a gente nunca esqueça de cultivar as boas companhias de verdade, né? As companhias espiritualizantes, ter ao nosso redor aquelas pessoas que nos darão apoio quando a situação estiver difícil. E que a gente se lembre, para cada sugestão ruim que vier na nossa cabeça, que é uma sugestão assim, de quem não nos ama. É isso, né? De quem não nos ama, porque quem nos ama ficaria conosco em todas as circunstâncias. E o mal Pois não é esse, o mal não é assim. Que às vezes a gente, de tanto estudar, isso pode vir na nossa cabeça num momento de sugestão ruim, né? De falar assim, se eu for nessa ideia, eu vou estar sozinho nesse aspecto depois. E ainda por cima, causando sofrimento para aqueles que nos amam de verdade. Então vai ser verdade. duplo, né? É a nossa queda e mais plantando um sofrimento a quem, por exemplo, a gente considera assim, poxa, nem merece, né? Machuquei uma pessoa que, na verdade, só queria o meu bem, só queria me ajudar. Então, que isso sirva de lembrete, né? Com quem Pois nós é. queremos caminhar aí na Terra, né? Com quem nós queremos fazer essa amizade? Com quem fala assim, eu não tenho nada com isso? Ou com quem fala, não, vem cá que juntos a gente vai fazer dar certo, vamos recomeçar. Ex- Exatamente. É isso que a gente tem que pensar e lembrar sempre. O otimismo, ele é contagiante, mas o pessimismo Também. também. Então, que a gente levante, né, as orelhas e que antes de tomar ou de decidir qualquer coisa, reflita, pensa. Eu nem sei nem quem é quem diz isso, mas fala assim: se o que eu vou fazer eu não posso contar para minha mãe ou para o meu pai, então eu não devo fazer. Então, talvez essa é uma pergunta que eu deveria perguntar antes de tomar a decisão. O que eu vou fazer, eu posso contar para as pessoas que eu amo? Se eu puder, não vai ter problema. Agora, se eu não posso contar para ninguém, então puxa aí Que ponto a campainha do importante. alerta. Que ponto importante. Esse aí fica fácil da gente lembrar. Exato, exatamente, tá? Eu acho que é esse o recado, né? Convidamos aí todo mundo para ler, porque o tema é muito importante. Eu só queria deixar registrado que, assim, aqueles que compartilham no mal, que nem no caso de Judas, né? Eles, talvez no material, naquele momento, eles não pagaram por isto, né? Naquele período. Mas, para a eternidade, e hoje a gente nós não temos registro, não conhecemos, não sabemos como ele está, né? O que foi desses espíritos? Mas com certeza, e pode ter a certeza absoluta, que eles pagaram ou ainda estão pagando por isto, tá? Com Então, certeza. não é porque eles não estão ligados, mas quando eu induzo alguém ao mal, eu sou responsável por isso também. Então, cuidado, é um alerta aí, tá bom? E vamos ao nosso encerramento hoje Vamos comigo. lá. Nós vamos, assim, retirando os nossos melhores sentimentos e pensamentos. Vamos, assim, buscar o símbolo da nossa casa, de Cataguases, e vamos levando este símbolo às esferas fora do nosso planeta, lá nas esferas crísticas, para que todas as borboletas possam se encher do amor do Cristo. E que, desta forma, retorna ao nosso planeta.
E essas borboletas vão se soltando e vão buscando todos os encarnados e desencarnados do nosso planeta Terra, e vai assim deixando as gotículas de amor plasmado em todas as pessoas. Mas vamos assim ainda direcionando essas borboletas para os países aonde a guerra impera, a fome, a violência, aonde há desastres naturais, e que essas borboletas possam levar essas gotículas de amor, mas que possam pousar principalmente naquelas pessoas do qual tem a condição de modificar as situações que estão vivendo no dia de hoje. E assim nós vamos encolhendo este símbolo com essas borboletas e vamos pairando sobre o nosso país Brasil e vamos assim pedindo que essas borboletas possam se soltar e buscar todos os povos que aqui vivem, encarnados e desencarnados, e que possam deixar essas gotículas de amor em cada coração, em cada mente, mas que possa sim fortalecer principalmente os meios políticos do nosso país e que vão assim se direcionando lá para Brasília, pois dali saem as maiores leis que regem o nosso país. E que possa assim buscar todos os nossos meios políticos para que possam deixar essas gotículas de amor para que eles possam despertar para as responsabilidades morais e os ensinamentos de Cristo para bem governar essa pátria, seja nas questões legislativa, executiva ou judiciário, ainda nos poderes federais, estaduais e municipais. Mas vamos ainda buscando este símbolo que vamos levando sobre o nosso estado. E assim nós vamos ainda pedindo às borboletas que possam se soltar e ir em todos os hospitais, aonde houver um leito de dor, aonde houver um irmão que sofre, seja em hospitais, sejam em seus lares, aonde houver um irmão em sofrimento, que essas borboletas possam levar até esses companheiros as melhores energias. Vamos assim buscando ainda todas as escolas, das creches ao universitário, que nesses ambientes possam ser colocado uma cúpula espiritual de proteção para que não sejam influenciados pelas negatividades existentes em nossa pátria neste momento e que todos os alunos, todos os professores e funcionários sejam assim abençoados, para que nesta local possa ser exercido a função de aprendizagem. Mas vamos ainda buscando todos os nossos familiares, todos os membros deste grupo, que possam ser fortalecidos nessas energias do amor do Cristo e que essas borboletas adentrem nossas casas. E que o Mestre Jesus permita que a sua equipe adentre também o nosso lar. E que possa, assim, além das borboletas, se espalhar pelas nossas casas, levando essas gotículas de amor, que o Mestre possa abençoar os nossos entes queridos, mesmo aqueles que não estão neste momento conosco, mas que deixe plasmado em nossas paredes, teto, pisos, nossos móveis, objetos, nossos materiais, nossas roupas, alimentos e em nossas águas muita luz e muito amor. Que essas energias se façam tão intensas, que vão assim buscando os nossos vizinhos e, se possível, todos os moradores da nossa rua, para que essas energias possam ser espalhadas e que possa, assim, atingir todo o nosso bairro. E assim nós vamos ainda deixando as melhores energias a Bezerra de Menezes no espaço, para que ele possa, assim, utilizar aonde se faz necessário, mas antes de encerrar, que possamos levar ainda o nosso símbolo sobre a casa de Cataguases, para que todos os assistidos, todos os trabalhadores e todos os dirigentes possam ser abençoados por esta tarefa. Que assim seja, graças a Deus, e até a próxima.
Até a próxima Até. semana, pessoal. Abraço.